Oi pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um pequeno podcast. Hoje estamos com um convidado super especial que vocês vão conhecer daqui a pouco. Desde já, curtam, comentem, se inscrevam no canal e compartilhem. Roda a vinheta. Olá, hoje nós estamos aqui com o empresário e chefe André Parente, mais conhecido como Dedé, que é sócio e fundador do Grupo Dedé, nascido em Manaus em 26 de janeiro de 1968. Começou a empreender pela primeira vez em 1991. Hoje, ele é conglomerado de 4 marcas de restaurante: Cachaçaria do Dedé, Engenho do Dedé, Dedé Boteco e Terra e Mar Restaurante. O Grupo Dedé possui 31 anos de mercado. Em 2018, na cidade de Goiânia, o chefe Dedé Parente foi o ganhador do prêmio Dolman de Ouro, o prêmio de gastronomia brasileira. Desde já, seja muito bem-vindo. Nós estamos muito felizes de estar aqui com o senhor hoje. Obrigado pelo convite, né? Quero agradecer e parabenizar pelos projetos que eu tive a oportunidade de conhecer ano passado, né? No ano de 2022. E assim, fiquei muito feliz em ver, né, o sucesso, né, de pessoas que tiveram lá na instituição de vocês, né, que passaram por lá e que ainda continuam, né, estão fazendo o caminho de volta agora, contribuindo com os jovens que estão lá. Então, assim, eu fico muito feliz e honrado de estar aqui. E eu espero aí quem esteja nos ouvindo, né, que a nossa mensagem, a mensagem do projeto e a minha mensagem consiga tocar, né, na mente de alguém, e que essa pessoa saia da zona do conforto e vá buscar o seu sucesso, né, na vida. O sucesso não é o dinheiro, o sucesso é o bem-estar da gente. Deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Eu sou o Nildo, sou um dos embaixadores jovens e o novo apresentador aqui. Sou Dedé, eu gostaria de iniciar aqui. O que levou o senhor a se interessar pela sua área? O senhor teve muita dificuldade? Como foi que o senhor iniciou? Essa dificuldade, isso faz parte da vida de qualquer pessoa, né? Ninguém tem nada na vida, né? Seja uma nota no final do ano, né? As pessoas têm mania de dizer assim, né? Que você tem mais sorte do que eu. Eu defendo a tese que não existe sorte. Ela existe quando a gente constrói, né? Sim. Que a maior sorte que a gente tem, a maior bênção é a gente estar vivo, com saúde, né? Isso é dado por Deus. Mas daí, para você ter as coisas, por exemplo, para você tirar um 10 numa prova, você tem que o quê? Estudar. Né? Se você não estudar, você vai tirar uma nota baixa e vai ficar reprovado. Aí você vai dizer que um colega teu que tirou um 10, ele teve sorte? Não. Ele se preparou, ele estudou, ele teve resiliência sobre aquilo lá. E eu vim parar como é que eu comecei minha vida, né? Foi exatamente feito de altos e baixos, né? Eu sou filho de professora, né? Minha mãe foi uma das mestres em matemática do Amazonas. Minha mãe não era uma pessoa normal, porque eu sou de uma família de 4 irmãos, né? Minha mãe teve 3 maridos, então 3 maridos, né? Doutor em matemática. A minha mãe com certeza não era uma pessoa normal. Eu tive a infelicidade de perder ela com 9 anos de idade, né? Quando eu perdi minha mãe, antes de perder minha mãe, né? Eu nasci e me criei no Parque 10. Então, eu tive a sorte de ter da rua a primeira televisão da rua, primeira casa com telefone, e a minha mãe morreu. Eu perdi tudo isso, porque de uma hora para outra, né? E isso aconteceu. Minha mãe morreu muito nova, minha mãe morreu com 47 anos. E a minha vida assim mudou completamente, né? E eu tive outra sorte também, que fui morar com uma irmã da minha tia, da minha mãe, que eu considero que foi minha segunda mãe. Eu tive essa sorte de ter 2 mães. Ela também já falecida há 7 anos, mas ela não tinha a mesma condição financeira que a minha mãe tinha, minha mãe materna. E eu tive que, graças a Deus, começar a trabalhar muito cedo, né? E aí uma das coisas que eu agradeço à vida, né? Eu não sei qual foi o propósito de Deus de ter me tirado da minha mãe, mas tenho certeza que foi um propósito muito bom, né? Não tenho dúvida disso. E aí eu, com 11 anos de idade, fui trabalhar na Bemol, né? Eu defendo uma tese. Eu sou a favor do trabalho infantil. Eu sou contra o trabalho infantil escravo. E eu tive a sorte de ter essa oportunidade de ter esse lado do trabalho infantil da forma sadia quando eu fui trabalhar no Bemol.
naquela época era meio salário mínimo, né? Não existia vale transporte, a carteira de identidade era amarela ainda, e eu trabalhei 14 anos na Bemol. Olha. Tive essa sorte, né? Entrei como office boy e saí lá como vendedor. E uma das coisas que eu agradeço muito a Deus é o carinho e respeito que ficou da família Benchimol comigo, né? Então hoje a gente tem uma ligação muito grande com a Bemol, né? A Bemol fez um projeto uns 4 anos atrás, Gente que Faz Bem, em Manaus. Eu tive a sorte, quer dizer, eu fui presenteado de contar um pouco da minha história, a primeira pessoa a contar, e esse vídeo passou 2 ou 3 anos rodando nas lojas de Bemol, né? E eu fiquei muito feliz. Então, toda essa dificuldade que a vida me plantou, né, quando eu digo assim, a minha sorte eu construí, porque eu não cruzei as mãos, eu não me deixei me abater, eu nunca me perdi minha mãe, não foi fácil. Quem é criado sem mãe, a minha tia, que é minha mãe de criação, me deu tudo que podia me dar, mas não é o meu. A gente sabe que o amor de uma tia não é mesmo o amor de uma mãe, né? O amor de mãe é mágico, é único, né? Mas, graças a Deus, ela me deu também uma coisa que também minha mãe com certeza me daria, era o meu caráter, né? A minha dignidade, a minha formação, não a formação escolar, a formação de homem, de ser humano. E aí, com tudo isso, eu trabalhei 14 anos na Bemol e saí da Bemol em 91, quando a Zona Franca de Manaus, quando a Zona Franca, a parte de importado no Brasil foi liberada para todo o Brasil. E aí aquela zona, a falsa Zona Franca que eu digo, que era ali na Marcelo Dias, Guilherme Moreira, Dr. Moreiras, acabou aquilo lá. E todas aquelas lojas de importadora fecharam. E a Bemol tinha 2 lojas lá naquele centro. E aí eu saí da empresa na época e fui procurar alguma coisa para fazer. Eu tinha um sonho de empreender. E a minha família é uma família de grandes cozinheiros. Minhas 2 mães eram cozinheiras, o que se falava muito antigamente, né? Cozinheira de mão cheia, né? Minha mãe, minha tia, não sei o quê. E aí, assim, eu herdei esse dom de cozinha, né? Esse amor, essa paixão pela... Né? Primeiro que eu acho que uma das coisas que a gente constrói a nossa sorte é amando o que a gente faz, né? Não adianta você me colocar dentro do escritório que fatalmente eu posso até fazer bem feito o negócio, mas não é aquilo que eu amo, né? E a gente tem que fazer o que a gente ama. Foi quando eu comprei um lanche lá no Parque 10. A loja do Parque 10 esse ano vai fazer 32 anos agora em outubro. E aí eu montei lá, tinha um carro lanche, era muito comum antigamente ter os lanches de trailer em Manaus, né? Hoje já quase não existe mais, mas era muito, e o lanche antigamente vendia X salada, X tudo, e X todo mundo vende. E aí foi quando eu resolvi, eu passei 6 meses, né? Eu e minha esposa, eu vi que a gente era o mesmo no meio de um monte de gente, né? Meu X salada diferencial do meu concorrente só era modo de fazer ou alguma coisa que diferenciava, mas o X no final era X salada. E aí nós montamos uma barraca de pastel, né? E aí, uma coisa que eu acho legal responder para as pessoas, que muita gente me para dizendo que me conhece desde a época que eu tinha barraquinha. Aí eu digo, eu nunca tive uma barraquinha. Eu tive uma barraca de pastel 2x2 de madeira, de telhado de zinco, né? E uma das coisas que eu nunca admiti é me julgar pequenininho. E eu acho que ninguém tem que fazer isso. Primeiro que ninguém tem que se vitimizar, né? Se achar coitadinho, eu não tenho condição, eu não vou conseguir, eu não posso, né? Por que a vida fez isso comigo? Eu nunca me diminuí. Então eu digo assim, não, sempre tive uma barraca de pastel com muito orgulho. E aí essa história já tem 32 anos aí. Foi quando eu fui parar na gastronomia. Teve algum momento assim, fora do roteiro aqui, teve algum momento assim que o senhor pensou assim, não tá dando certo, eu quero desistir porque eu preciso procurar uma coisa mais firme no momento? Teve um momento assim que o senhor pensou em desistir do seu negócio e procurar um emprego em uma empresa assim? Quando foi exatamente... eu não pensei em desistir, mas eu vi que o X não ia me levar em um lugar muito longe. Foi quando nós tivemos a ideia de começar a vender o pastel na barraca, né? E vontade de desistir eu nunca tive não, mas já passei grandes dificuldades, né? Dificuldade de todas que você imagina, porque o que eu costumo dizer é o seguinte:
o que eu fazia lá na barraca há quase 32 anos atrás, né, a metodologia que eu aplicava não era errada. Era o que eu tinha, o meu conhecimento era o conhecimento que eu tinha para gerir aquele negócio, né? Mas sempre eu pensei sempre tive essa coisa na minha cabeça, desde quando eu perdi minha mãe. Eu quero vencer na vida, né? Eu saí de dormir num quarto para dormir numa cozinha, né? E dava graças a Deus de estar dormindo naquela cozinha. Mas eu dizia assim, não, eu não posso permitir isso para mim, né? Eu tenho que fazer alguma coisa para me sair da cozinha. E qual era o único meio? Trabalhar e fazer alguma coisa de boa na vida por mim, né? Porque eu não posso te amar se eu não me amar. E aí, claro, aí isso vem a dificuldade, porque nada cai do céu, né? Porque as pessoas têm uma coisa com a oportunidade, né? Eu não tenho oportunidade. Todos nós temos oportunidade. A oportunidade, ela tem um problema seríssimo na mão de qualquer pessoa, qualquer ser humano, né? As pessoas acham que quando ela pega uma oportunidade, eu te indiquei para o emprego, você foi aceito no emprego. Eu digo assim, você está lascado, porque depois que você pega a oportunidade, a tua responsabilidade aumenta gigantescamente. E só vai depender de quem? De você, não vai depender de mim. Então você tem que pegar essa oportunidade e trabalhar ela e segurar ela. Aí as pessoas pegam a oportunidade, abrem as mãos e elas vazam na mão das pessoas, né? E aí o que passou, né? O que não perdoa a gente na vida é o tempo. O que eu não fiz ontem, eu não faço hoje. Se eu não fizer hoje, amanhã é amanhã, mas hoje já vai ser ontem. Então, né? E aí eu digo, não, eu preciso. Então todas essas dificuldades que eu tive e tenho até hoje na empresa, e não são poucas, porque é fiscalização, é isso e aquilo outro, e isso, né? Isso tanto para mim como para o meu sócio, isso para mim e para minha filha que toma conta da loja do Barded, é um combustível, porque não tem outro caminho na vida de que você entrar no trading. Tipo assim, as pessoas têm a mania de, eu não vou fazer porque o Nildo não fez. Mas eu não tenho nada a ver com o Nildo não fez, eu tenho que fazer a minha parte. Se é pouco ou muito, se for pouca, né? Se eu fizer um pouco, você fizer um pouco, vai ser 2 poucos, né? Então assim, aí eu digo, voltando para a história, quando eu fazia as coisas lá na época da barraca, eu tenho a plena consciência, se eu pegar a metodologia que eu usava na barraca lá, a forma que eu controlava o estoque, fechava o caixa, tinha minha produção, hoje, o mundo de hoje, ela não funciona mais. Eu não consigo manter uma empresa da forma que eu trabalhava lá. Era errado? Não. Mas era 32 anos atrás. E como é que eu fiz para chegar até hoje? Foi pensando que um dia tem que ser melhor do que o outro. O que eu tenho que fazer? Melhorar a minha empresa em todos os aspectos. Se adaptando com o tempo, né? Isso é muito importante a gente destacar, porque algo que o senhor falou sobre o fato das oportunidades virem e as pessoas acharem que pronto, chegou a oportunidade e acabou. Não. Aí que vem como fala o ditado popular, né, a porrada seca. Porque o problema não é a oportunidade, o problema é quando tu consegue. Porque o que tem de gente querendo o teu lugar é muita gente que no mundo do trabalho, quando a gente começa a trabalhar, por exemplo, eu já fui jovem aprendiz administrativo e agora eu sou aprendiz de linha de produção. São 2 mundos completamente diferentes, mas tem uma coisa em comum, que é o quê? Sempre vai ter as pessoas que querem te derrubar. Sempre vai ter as pessoas que vão querer menosprezar o teu trabalho. E sempre vai ter tu mesmo querendo achar que o teu trabalho é menos do que ele realmente é. Entendeu? E assim, chefe, você estava falando de justamente o quê? Eu tenho que mudar. Eu tenho que... Por que o meu x-salada é diferente do outro? Dos outros. Aí eu quero lhe fazer uma pergunta. Hoje, na sua visão, Dedé, o que o senhor acha que é a marca, a sua marca? O que o senhor acha que é aquilo ali que o senhor chega e o pessoal consegue identificar? Isso daqui é do Dedé. Sim, a gente tem alguns pratos, né? Uhum. Que já são tradição nossa, né? Que liga muito com o prato acaba ligando muito com a marca, é como se fosse
um sanduíche de alguma empresa dessas famosas, coisa parecida. Mas eu acho que a maior ligação que a gente tem hoje com o público, né? E eu digo assim, a gente tem 2 grandes patrimônios da empresa. Primeiro são nossos funcionários, né? Hoje a gente tem um grupo, o grupo hoje tem em média 350 funcionários. Nós já fomos uma família de 450, que na pandemia nós perdemos 2 lojas. E claro, também a pandemia, as pessoas falam muito da pandemia da forma negativa. E foi negativo para todo mundo, indiscutivelmente. Mas a pandemia, para mim e para o grupo, foi muito positivo em grandes aspectos, né? Nós saímos muito mais fortalecidos profissionalmente do que quando nós entramos na pandemia. E só conseguimos também sair, apesar de ter perdido 2 lojas na pandemia, de sair da pandemia graças ao que nós fizemos antes da pandemia, né, pensando numa empresa o amanhã, né? Hoje a nossa empresa já tem plano de governança. O que é plano de governança? Está preparada já para... Eu com 60 anos, eu deixo de fazer algumas coisas que eu faço hoje, mas a empresa está preparada para receber a nova geração, ou de família, ou pessoas que vêm de fora. Então, a gente tem que pensar a empresa amanhã. E aí outro grande patrimônio que a gente tem, a responsabilidade, é com nossos clientes. A gente, graças a Deus, a gente tem um respeito gigantesco, né? Você, para manter uma marca, né? Principalmente você vê muito em Manaus, isso aqui funcionava, aqui era a padaria da Roberta. Pô, mas lotava de gente e hoje não existe mais. Isso existe muito em Manaus, né? Uhum. Era uma vez uma padaria, uma esquina do pastel. Isso é uma das grandes preocupações que a gente tem, né? E isso a gente só faz porque a gente tem muito respeito pelo que a gente faz. A gente trabalha com saúde pública, a gente trabalha com alimentação. Então eu costumo dizer uma coisa lá, uma vez eu fui até mal interpretada, que apesar do Grupo Dedé não trabalhar com sexo, na indústria do sexo, a gente trabalha com prazer, uma boa comida, um bom ambiente, né? A pior coisa é você ir no restaurante e ser frustrado. Por exemplo, Dia das Mães, assim, a gente fica altamente preocupado, porque é o dia que a gente pega muita pressão do público, é uma grande quantidade de pessoas que levam suas mães para almoçar, tudo ao mesmo tempo, né? Mas os clientes não tem nada a ver com isso, né? Quem tem que ver essa parte essa preocupação é da gente, mas essa minha preocupação é de não frustrar as pessoas. Imagina, você leva, tem pessoas que têm o hábito de restaurante, têm condições de restaurante, mas tem pessoas que se programam para ir numa data especial, né? Então, assim, essa identidade do respeito que a gente tem com o público, eu acho que é um dos grandes patrimônios. Eu acho que quando eu vejo assim, pessoas que levaram os filhos andando, recém-nascido para as nossas lojas, e hoje eles já são casados, continuam, né? Os pais já não têm mais o hábito de sair, né? Já viraram os avós, esse ciclo de nova geração, né? A clientela vai envelhecendo, mas o legado vai ficando da tradição da cachaçaria. Nesse contexto, né, que o senhor falou um pouco, qual é a diferença do Grupo Dedé para as outras? Eu queria, já que nós entramos nesse assunto, eu queria perguntar para o senhor, como que o senhor decidiu assim, não, agora, o senhor explicou um pouco sobre que o senhor queria ser diferente dos outros, mas como que isso se tornou algo, digamos assim, sério, né, na questão, porque tem toda uma questão burocrática, a gente sabe que, como o senhor disse, tem as fiscalizações e tudo. E quando o senhor disse assim, não, agora eu vou abrir a minha marca, o Grupo Dedé, e eu queria que você explicasse um pouco como foi esse processo e como está sendo até os dias de hoje, né, como que deu todo esse processo. Porque eu imagino que é um processo contínuo, né, pelo jeito que o senhor falou, sobre trabalhar com o prazer, sobre trabalhar com a saúde pública, com o público, né, trabalhar com vidas, deve ser uma preocupação muito grande, não ligando apenas à questão burocrática, mas como pessoa, eu acho que envolve muito o senhor nisso. Quando eu digo assim, lá na época da barraca, né, quando eu digo que não era certo o que eu fazia, e também era certo, né, porque sempre, desde lá da barraca, a gente tinha o nosso CNPJ, né, CNPJ da loja do Parque 10, que é a loja mais antiga,
o 63.237.740.1000 contra /29, dia 4 de outubro agora ele vai fazer 32 anos, né? Então, tipo assim, se você pegar esse nosso CNPJ e você for consultar, graças a Deus, a empresa nunca deveu nada para o fisco. Sempre nós conseguimos, graças a Deus, ter todos os impostos, né? Manter todos os funcionários legalizados, né? Você pode pegar qualquer certidão que a gente consegue tirar. E isso é uma preocupação, né? A outra preocupação, que eu também tenho orgulho de Deus me deu essa oportunidade, é que graças a Deus também nós nunca atrasamos uma folha de pagamento. Porque eu acho que quando a gente frustra, meu maior cliente são meus funcionários, né? A minha empresa é proibida de dizer comida de funcionário. Não, pera lá, cardápio de funcionário. Tem uma diferença bem grande. Quando você fala comida, é para que você pode dar qualquer coisa para as pessoas. Eu não estou dizendo aqui que eu dou filé para meus funcionários. Não tenho condição de dar filé para 350 pessoas. Mas o que eles comem, eu como também. Hoje, por exemplo, lá no CDA, eu que ajudei lá a cozinhar a comida do almoço do Dia das Mães. Então, assim, como é que eu posso dizer que eu tenho uma comida boa, eu vou vender uma comida para você, e eu não estou me preocupando com o meu maior cliente, que é o meu funcionário? Porque ele vai te atender bem, se ele for bem tratado. Então, quando eu digo assim, que a gente procura, tem coisa errada, com certeza tem, né? Tem pontos a melhorar? Muito. Porque na hora que a gente chegar assim, eu costumo dizer que eu quero ser um cara ótimo, né? Eu quero correr atrás desse ótimo, mas eu nunca quero pegar esse cara, né? Porque eu não vou desistir de pegar ele, mas eu quero ser bom no que eu faço. Porque quando a gente acha que a gente está no topo da vida e acha que então acabou, assim, pegou, tipo assim, é como um campeonato que você é campeão, acabou, não tem mais o que você fazer ali, você foi campeão um dia. Então a gente tem essa preocupação, essa sede, essa ganância de amanhã a gente vai ter um processo mais, né? Quem vai no nosso CDA tem a grande realidade do que eu estou falando aqui, a grande sede nossa de processos. E processos para quê? Para mexer no custo, sim, claro, né? Para melhorar o custo para a empresa, mas também para melhorar o lugar de trabalho, melhorar para o cliente, né? Eu tenho que melhorar lá para o cara, quando chega na mesa lá, se eu melhorei um processo para chegar lá, tá resolvida, quer dizer, a gente está no caminho, né? Aí nisso aí tem as coisas que dão erradas, né? Tem as dificuldades. As pessoas, porque o governo, não sei o que, eu não estou aqui para julgar ninguém. Mas se é norma, não foi eu que criei, eu tenho que cumprir. Se é errado ou não, não adianta, mas eu não vou poder descumprir uma lei porque eu acho que é errado, né? Isso que o senhor falou, só pontuando aqui uma coisa que é muito importante, é o quê? Como uma pessoa que trabalha, essa sua fala tem um impacto muito grande. Qual é o impacto? A gente não precisa ser pesquisador, a gente não precisa ser uma pessoa que trabalha na área do direito do trabalhista para a gente entender que quando um líder melhora as condições de trabalho, o trabalho melhora, os resultados melhoram. Um ambiente de trabalho que proporciona melhorias para os seus clientes internos, para os seus colaboradores internos, é um ambiente que está sempre disposto, né, predisposto a melhorias de qualquer forma possível. E assim, só queria realmente frisar isso, que eu acho muito legal uma pessoa que está na liderança se preocupar com aqueles que estão seguindo esse caminho junto do seu lado. É nesse contexto, né, que eu percebo que o senhor fala com muito carinho e de todo o processo, né, dentro da sua empresa. E nesse contexto me leva a essa pergunta que eu vou fazer agora. Qual que foi a sua maior felicidade dentro do... O que o senhor acredita que o senhor conquistou, assim, que o senhor ficou muito feliz, assim? Assim, uma das grandes felicidades que eu tenho do grande respeito que a gente tem do público, mas do público que eu sei que a gente tem, mas dos colaboradores. E é assim, se eu te falar assim,
Alguém já trabalhou para você e já colocou o grupo na justiça? Já, isso é normal. Mas eu não posso taxar que todos os meus funcionários são, não. Então, tipo assim, a empresa com 18 anos de existência, nós tivemos uma ação trabalhista. O número fala por si só, né? E aí eu também não posso, a história da pessoa que infelizmente às vezes cai na doença do roubo, né? Se você roubou, não posso dizer que todo mundo aqui é ladrão. É mais ou menos assim que eu não sei se eu estou sabendo. E aí eu vejo que o carinho que as pessoas têm, né, a satisfação, quando você vê, eu tenho funcionários que vai fazer esse ano 20 anos de casa. Caraca. E aí o lado bom disso aí é saber que, poxa, as pessoas às vezes saem da empresa e querem voltar para a empresa. Não, alguma coisa tem de bom aqui. Porque se fosse ruim, você não queria voltar. Você vai voltar para um lugar que você está sendo maltratado, sendo usado de forma errada? Não vai. E aí, quando eu penso que eu tenho funcionários, que é o caso da Nilda, que é da loja do Parque 10, que esse ano, eu sei até o dia que ela começou a trabalhar com a gente, dia 1º de novembro. Ela vai fazer 20 anos, ela fez agora 60 anos. Olha a responsabilidade que o grupo tem com ela. Nossa. Não é só o INSS, não. Eu tenho que pensar no bem-estar dela. E eu tenho que pensar, né, eu tenho que fazer as pessoas que estão lá na loja pensar que ela já tem 60 anos, ela não está inválida. Mas ela não tem o pico que ela tinha com 40 anos. Né? E aí, se vou demitir uma pessoa dessa, não vou ter paciência, ela vai para onde? Não, vai trabalhar em algum lugar, mas a gente sabe que o mercado é preconceituoso, né? Com as pessoas mais idosas, tudo. Então eu digo assim, olha a responsabilidade da gente. Porque ela se dedicou 20 anos. Mas nós pagamos ela. Não, ok, nós pagamos. Mas também teve a dedicação dela. Então, assim, isso a gente se preocupa muito. E talvez seja isso que a gente é tão respeitado pelos funcionários. Porque no meio de 350, se alguém se revoltar, com certeza tem mais gente para acalmar a situação do que uma pessoa. E tipo assim, as pessoas, uma pessoa ruim, ela não foi, infelizmente, ela não tem inteligência para estar no meio das pessoas do bem, porque o bem nunca vai perder para o mal. A gente acha que o mal é maior do que o bem, mas não é, né? Agora, claro, isso aí tem inteligência da gente, tem paciência que a gente tem que ter. E assim, isso para mim é uma grande felicidade, o respeito das pessoas, porque respeito a gente não compra, né? Não chega, me dá 10 quilos de respeito, 2 de consideração, a gente conquista. O que é o Doma de Ouro? O senhor pode nos dizer como foi essa experiência, como foi com os outros participantes durante a competição? Assim, o Doma de Ouro, uma das coisas que eu falo muito, hoje eu tenho 55 anos. Se eu fizer uma conta de padeiro, se eu vivesse 100 anos, né, eu teria 45 anos aí, e se eu sentasse numa cadeira e falasse, obrigado, meu Deus, repetidamente, por tudo que tu me deste, fatalmente eu chegaria com 100 anos e não pagaria minha dívida que eu tenho com Deus. Eu tenho essa plena consciência. E aí em 2018, a Elisângela, que é minha secretária, fechou 2 palestras minhas no festival lá em Goiânia, pelo Senac Sebrae. A gente tem uma parceria muito grande com eles. E eu fui palestrar lá. Eu ia palestrar lá. Ironia do destino, nesse mesmo ano que eu fechei esse contrato 6 meses antes de acontecer a palestra, né, e eu ia passar 4 dias lá, nesse festival, nem imaginei, e eu fui indicado 3 meses antes, que não tinha nada a ver com a minha palestra, para concorrer ao prêmio Doma. O senhor não sabia? Não sabia, porque a gente tinha indicado, e eu estava concorrendo com 3 em Manaus, com 3 pessoas de Manaus. Tá. E assim, uma coisa imaginária, eu já ia ter uma boa atenção, porque eu ia palestrar 3 dias do evento lá, né, os 3 dias, e depois eu fui convidado, fiz pastel lá, montamos uma barraca, fiz pastel da época, do jeito que eu fazia lá na barraca, isso no pacote da minha palestra, né, nós fechamos, e eu no mesmo evento fui indicado a prêmio Doma, e ganhar, assim, nem preciso dizer que eu fiquei muito feliz, né, feliz, e assim,
muito mais comprometido no que eu faço, porque, né, é uma responsabilidade muito grande. É nosso estado, né? É a nossa gastronomia. Porque uma das coisas que as pessoas... Tem muita gente que parece que não tem orgulho da nossa terra. Ela, de onde tu é? De Manaus. Não, nós somos de Manaus. Nós somos bons no que fazemos. Nós temos uma puta de uma riqueza que infelizmente a gente não sabe dar valor. Sabia? O nosso jaraqui com o baião tem um poder muito grande. Infelizmente a gente não dá o mesmo valor que as pessoas que ele merece ter. Então assim, o prêmio me dá uma responsabilidade muito grande com a gastronomia. Acho que uma frase que eu sempre escuto é: quando a pessoa de fora do Amazonas vem provar o nosso peixe, não volta mais para casa. Eu acho que... Não sai daqui. Eu acho que isso que o senhor falou, chefe, eu ia deixar para comentar no final, né? Eu ia deixar até para fazer essa pergunta lá pro final, mas como que o senhor imagina os jovens hoje que almejam o mundo da gastronomia aqui no Amazonas? Como que o senhor imagina eles futuramente? Olha, eu estava falando essa semana para uma turma que foi fazer uma visita técnica lá no nosso CDA, e aí eu vejo as pessoas, né? E no mundo da gastronomia tem vários números aí, que quem for pesquisar, são números muito positivos. Por exemplo, não existe desemprego para um bom gastrônomo. Não existe. Uma das áreas mais difíceis da gente contratar é a gastronomia. Que infelizmente, aí não vou generalizar, as pessoas vão para um banco de faculdade, deixam aquela oportunidade passar, né? E aí vira um chefe. É mais um chefe. E a gente não pode ser mais um no meio de uma multidão. Nós temos que ser a pessoa diferenciada dos outros. Se eu for mecânico, você for mecânico, são dois mecânicos. O que a gente faz? O que a gente faz? A gente conserta pneu. Pronto, é isso que a gente faz. Então assim, nós temos uma oportunidade gigantesca no mundo da gastronomia. Porque chefe de cozinha, eu não gosto muito desse nome, mas foi o nome que deram para a minha profissão. Mas as pessoas se enganam com isso. O chefe de cozinha hoje, um cozinheiro hoje, uma empresa com o tamanho da minha e de tantas outras aí, se ele não souber mexer com CMV, o que é CMV? Custo de mercadoria vendida, né? Quanto custa essa mercadoria que eu vendi? Custa 3, eu vendo por 10. Ah, você está ganhando 200%, não é 200%. Tem todos os encargos atribuídos isso aí. Um cozinheiro, um chefe de cozinha que não souber falar CMV, uma DRE, né, um plano de negócio, putz, ele está fora do mercado. Ele vai ser mais um. Entendeu? Então assim, e as pessoas não dão valor para isso aí. E nós estamos numa região que é riquíssima, a nossa gastronomia é riquíssima, né? E eu tenho por exemplo, o meu gerente técnico, quem é o gerente técnico no grupo? É uma pessoa que está entre a diretoria da gastronomia, que sou eu, e o chefe de cozinha. Eu não tenho um braço para estar em todos os lugares, então eu preciso de uma pessoa que me apoie, né? E eu e o Heraldo, às vezes, a gente não dá tempo. Então esse cara também é um chefe formado, esse cara tem mestrado em gastronomia. É uma coisa que eu tenho um sonho de fazer, não vou fazer um mestrado em gastronomia. Mas esse cara, eu passei 2 ou 3 anos tentando com pessoas de Manaus e não consegui. Aí eu abri o currículo para pesquisar no mercado fora de Manaus. Aí tem que trazer um cara lá de Minas, porque Manaus, uma cidade de quase 3 mil milhões de habitantes, a gente não tem uma pessoa, né, que fale a linguagem, que não é o que eu quero ouvir, não. É que o negócio precisa, né? Uma das coisas que eu chamo a atenção diariamente dos meus funcionários, não, se eu quero assim, não, eu não quero assim. A empresa precisa que seja assim. Porque eu não faço o que eu sou sócio fundador do grupo. Eu não faço o que eu quero. Eu faço o que a empresa precisa, porque a empresa não é minha. Tem 350 pessoas que dependem dela direto. Tem os fornecedores e as pessoas indiretas. Então eu não posso fazer o que eu quero. Tem que fazer o que a empresa precisa para ela sobreviver. Para ela ter amanhã os compromissos dela em dias, as folhas de pagamento
e tudo mais que precisa. É aquela famosa frase da pirâmide inversa, né? Quem está no topo não pode permanecer no topo sem quem está embaixo. E quem está embaixo precisa de quem está no topo. É sempre um trabalho mútuo. E assim, a gente coloca, né, essa ideia da pirâmide, mas para uma pessoa que se preocupa até mesmo com a nomenclatura, como o senhor deixou bem claro, por exemplo, eu não gosto da palavra chefe. Acho que é porque tem aquela coisa, né? Existe chefe e existe líder. E a diferença é bem clara, né? Quem vai querer um chefe? A gente quer um líder. E assim, eu acho que essa sua fala justamente sobre trazer uma pessoa de Minas Gerais, tendo tantas pessoas aqui em Manaus, ela realmente é de impacto. Porque uma coisa que eu escuto muito é, se tu quiser se demitir, pode se demitir. É só o pessoal puxar uma gaveta, tirar um pedaço de papel e consegue colocar outro no teu lugar no mesmo dia. E o senhor está falando que isso aqui é muito difícil para a gastronomia, porque querendo ou não existe uma linguagem própria, existe uma fala, que existe, vamos colocar assim, uma dança a ser seguida, né? Ou como, colocando por exemplo na linguagem da cozinha, existem os ingredientes que a gente precisa deixar ali ainda. E assim, isso, o senhor se preocupa tanto justamente nesses quesitos, nos quesitos sociais, nos quesitos que envolvem tantas coisas incríveis, que existe até uma pergunta que a Roberta vai lhe fazer agora. Mas eu queria fazer só um comentário aí. Você falou de pirâmide. Pirâmide é outra coisa que eu digo, né? Que todos nós temos que ter isso como coisa na cabeça da gente. Quando a gente começa a nossa vida profissional, a gente está lá embaixo da pirâmide. Uhum. E você imaginar que embaixo da pirâmide é um quadrado, que você tem um espaço gigantesco para andar. Aí você vai subindo a pirâmide e esse espaço vai diminuindo, né? E quanto menos espaço você tem, mais trabalho e inteligência. A gente precisa. A história de quem tem muita gente para comer e só tem lá meio quilo de arroz. O cara tem uma inteligência para que esse arroz dê para todo mundo. E a pirâmide é assim mesmo. Quanto mais você sobe, né? Se você chegar lá no topo dela, você não tem mais para onde ir. Você tem que se equilibrar. E para se equilibrar, você vai ter que se concentrar. Concorda? Completamente. Então as pessoas acham que estão subindo, chega ali, não, acabou. Agora eu sou o cara do cara. É um engano gigante, é um erro gigantesco que a gente comete, né? E a outra que eu queria coisa aí, assim, tem muita gente no mercado da gastronomia, muita. Mas infelizmente tem poucos profissionais qualificados, infelizmente. Infelizmente, isso é um número assim que é como... E você vê um monte de profissão na gastronomia, não. Tem um monte de cargo aí, vagas que não tem gente não tem a mão de obra. Aí aquele número que aparece nas mídias, de desemprego, não sei o quê, para mim é um número irreal. Porque se tivesse as pessoas qualificadas, parte daquele número despencava. Né? Parte daquele número despencava. Então, assim, isso é triste, porque, né, a gente vê que as pessoas... A gente está participando de um projeto no Senac, né? Hoje nós estamos com 18 cozinheiros formados no Senac na Cozinheiro Avançado, que é um curso de 800 horas. Nós fizemos eu acho que nós somos o único restaurante, eu acho não, posso até dizer que tenho certeza que é, porque eu não conheço, que tem 18 pessoas, né? Que os chefes todos são formados. Isso é um critério do cargo. Mas o chefe e o sous-chefe. Mas cozinheiro nós temos eu não estou lembrado do número de cozinheiro, mas 18, acabamos de formar agora mais 4 cozinheiros e entraram agora mais 6, né? Em agosto nós vamos ser 24, se Deus quiser. Mas não tem outro caminho as pessoas se qualificarem. Não tem outro caminho nós se qualificarmos, né? E não tem idade não, porque o que era ontem, né, hoje não é mais. Na gastronomia, na informática, nas redes sociais, né? Eu acompanhei mesmo nas suas redes sociais, pelo seu Instagram, lá a formatura deles, todo mundo com a beca, todo mundo super orgulhoso do esforço que eles
que eles tiveram. Acho que são coisas que a gente não precisa nem ouvir eles falarem, né? São coisas que a gente percebe pelo olhar das pessoas. Pô, e você vê uma pessoa daquela conquistar aquilo lá, aí as pessoas podem muito dizer, pô, teve sorte. Não. Sorte, não sabe o que passou. E uma delas ali é a Ania, que trabalha comigo já há uns 8 anos, essa moça. Ela começou como auxiliar de limpeza. Isso é legal, né? Ela se incomodou, assim, não, eu quero ser diferente, eu quero amanhã melhor, né? A ganância é legal. A ganância é quando você quer, né? Você tem uma coisa, pô, eu vou trabalhar para me ter isso aí também, vou trabalhar diferente da inveja, das coisas mal da vida. E a Anne foi galgando, e hoje ela é cozinheira profissional, hoje é meu braço direito lá no restaurante Terrimar. Então, tipo assim, não fui eu que fiz ela, foi ela que foi correr atrás. Eu só fui um facilitador, né? Ela não sabia ler. Quando ela começou a trabalhar comigo, ela não sabia ler. Caraca. Ela agarrou todas as oportunidades. E aí, naquele dia eu estava muito feliz, porque vi ela, tem uma filha já mocinha, que eu conheci pequena, né? E tem uma super mãe, né? Aí, de onde ela mora? Lá sei aonde, sabe? Isso não importa. O que importa é que ela tinha que trabalhar de tarde à noite e precisava estudar. E mãe de 3 filhos, ponto. E sabia que para ter isso ela tinha que passar pelo momento de sacrifício. A história da águia. Vocês já viram a história da águia? Já. Todo ser humano tinha que ver o ciclo da águia, né? Pra gente tomar vergonha na cara. Critério básico. Não, mas é critério básico. Desculpa o vergonha na cara. É verdade. Né? Não, mas você tá falando exatamente a mesma coisa que eu e o Nildo, a gente era da mesma turma quando nós fomos alunos do projeto Gente Grande. E aí a gente tinha uma professora que ela, infelizmente, hoje ela não tá mais conosco, né? Que era a professora Cíntia Quaresma. Que, assim, ela falava: ou vocês tomam vergonha na cara e procuram ser pessoas melhores, ou vocês vão ficar na mesmice. Porque vocês não precisam sair do Colônia Antônio Aleixo para vocês serem pessoas boas. Vocês só precisam se esforçar. E aí ela completava sempre com uma frase que ficou muito marcada pra gente, que quem não é visto não é lembrado. Então essas coisas foram que impulsionaram a gente a buscar primeiro jovem aprendiz, eu quero fazer curso, eu quero tentar fazer uma coisa diferente, para gravar um podcast, o que me possibilitou conhecer pessoas diferentes e pessoas incríveis. E você falou uma coisa aí que eu passo por uma situação todos os dias. Desculpa estar cortando você. Não tem problema nenhum, não. Mas assim, isso para quem estiver ouvindo a gente, é para gravar. Eu me lembro quando eu saía para trabalhar na Bemol, e pessoas da minha idade, meus amigos de rua, de infância, brincando de bola, soltando papagaio, né? E alguns deles tiravam sarro da minha cara, vai trabalhar. Antigamente tinha um ditado muito nojento que eu acho, né? Pombaleza, não sei se você ouviu falar disso. Né? Eu acho um negócio tão pobre de coisa. E aí, enfim. E eu sempre não. Eu sabia que eu precisava passar por aquilo ali. Eu tinha que trabalhar, minha mãe não tinha condição, né? Eu tinha que ajudar de alguma forma. E aí eu vejo um desses caras hoje, ele é vigia de um condomínio na frente do meu prédio. Não é que vigia não seja uma profissão digna. É. O que eu quero dizer é, se lá atrás ele tivesse feito alguma coisa por ele, fatalmente estaria em outro lugar melhor do que aquele ali. Aí eu vejo ele lá, é Rubens o nome desse rapaz. E assim, eu digo assim, o cara deixou o que foi ontem, o que ele não fez ontem, ele vai ser penalizado hoje. É assim a vida. As pessoas se deixam muito levar pelo que escuta, em vez de fazer. Eu vejo assim, muita gente falando, eu não tenho mais idade, não posso fazer faculdade, não posso trabalhar. Eu tenho só até para poder entrar de trabalho eu tenho que ter no máximo 39. Se passar dos 40 eu não posso. Tu é jovem, tu pode fazer isso. Eu falo assim, tu pode, estuda. Eu já vejo tanta gente em faculdade que eu conheço, que por exemplo tem a sua idade, tem a idade do meu pai, tem a idade da minha mãe, que faz faculdade, está terminando e está conseguindo emprego. Por quê? Foco, força de vontade e concentração. É uma coisa que, só pegando um gancho que o Nildo falou, porque eu preciso falar isso. Eu sei que ele vai falar. Mãe, a senhora tá assistindo isso.
Eu sei que a senhora está assistindo isso. A senhora sempre foi doida para fazer faculdade de odontologia. E fica falando que tá velha para isso. Velha é o mundo. Tia, a senhora não tá. A senhora tem chance. Mas olha, você falou agora de estudo. A consequência uma das consequências que eu paguei aí, do falecimento da minha mãe, é que quando eu fui trabalhar no bemol, hoje em dia você, para tirar uma nota fiscal, tudo é eletrônico. Antigamente tudo era, né? Tudo era escrito. E na época lá na bemol, chegava outubro, novembro, dezembro, agosto, a gente ia começar a fazer os famosos viradões, trabalhar até mais tarde, por causa do movimento, que é o negócio todo. Isso me atrapalhava muito na escola. E eu acabei desistindo de estudar na época. Foi até um erro meu. E aí ficou aquilo ali, fiz até a quinta série ginasial. Quando eu virei empreendedor e as coisas foram acontecendo, e algumas coisas me incomodavam. Uma delas era as pessoas assim, Dedé só tem a quinta série ginasial e chegou onde chegou. E a outra coisa que me incomodava é as pessoas me titulavam de chefe sem ser, né? E era uma briga às vezes com o repórter, uma briga que eu digo da forma, eu sou cozinheiro e tal, aquele negócio todo. E aí o Sebrae tem um seminário que eu acho fantástico, que para mim é um divisor de água, que é o Impetrec. Todo mundo tinha que fazer Impetrec. É Impetrec, sabe? Você quer se testar, vai fazer o Impetrec. Tem muito a ver com empreendedorismo, mas é o teste do que você consegue, do que eu posso, né? O Impetrec consegue tirar da tua zona de conforto. E o Sebrae sempre foi um parceiro nosso, e eu sempre, né? Eles sempre me chamaram para falar um pouco da minha história. E aí a dona Maria José, que era presidente do Sebrae, sempre me chamava para esse seminário, e eu dava uma desculpa. Não dá, não sei o que, matava isso, matava aquilo, e não ia. Um belo dia ela chegou lá na loja do Bonahora, que ia começar uma turma, isso era uma sexta-feira, no sábado, e que eu tinha que participar. E eu não tive como dizer não para ela, e fui lá fazer. Você passa você passa por 2 psicólogos para poder entrar, ser avaliado. E eu passei lá no negócio, fui fazer esse negócio lá. E aí você vê como o ser humano está condicionado às vezes a pensar pequeno. Eu fui no sábado, cedo, estava lá, 7h30 que eu começava. Eu digo, eu vou, era o dia todinho, porque é uma semana você. E aí eu vou, à tarde não vou mais, depois de passei mal. E um dos requisitos é você não poder faltar, né? Porque senão você não conclui o seminário, eles não permitem. E depois eu fui entender por quê. Aí eu fui com essa cabeça e quebrei a cara, porque com 15 minutos do negócio começou, eu me apaixonei pelo negócio, né? É um divisor de água realmente. E depois deu meio-dia, já estava com aquele sentimento que daqui a 6 dias aquele negócio ia acabar. E nesse Impetrec eu tomei a decisão, putz, eu tenho que acabar com esse negócio da minha quinta série, eu vou voltar a estudar. Aí eu com 3 empresas já, com 3 restaurantes, como que eu vou voltar a estudar? Eu digo, vou voltar a estudar. E fui, né? E eu na época com pensamento doido também, senão ninguém vai me conhecer também. Fui fazer supletivo lá no centro, né? Eu vou lá, ninguém, né? Supletivo você não precisa se apresentar. E no primeiro dia algumas pessoas me conheceram, né? Foi até naquela época que o Manaus ia cair, que tinha aquele negócio de Manaus vai cair, Manaus vai cair. E aí eu comecei a fazer o supletivo lá. E aí quando a gente acha que é o dono da verdade, né? Comecei a estudar e tal. Naquela época o supletivo era 30 dias ou 2 semanas você fazia a prova. Lá estudei mediano, né? E fui para fazer a prova, fui reprovado. Português. Putz, aquilo me deixou mal, péssimo, né? Mas eu não vou desistir. E aí eu tive uma grande ajuda da minha filha, da Sandra. Ela fez eu estudar de manhã. E ela durante um ano, ela acordava 4h30, 5 horas para me revisar as matérias. E eu consegui fazer o supletivo. Eu falo que me emociona porque ela foi uma pessoa fundamental nesse processo. Foi quando eu decidi fazer minha faculdade, né? Fui fazer a faculdade e depois fui fazer a minha especialização na Argentina.
Então, assim, tua mãe acha que tá velho e ninguém tá velho pra nada. Tá velho não. Então, assim, e não adianta que não é as pessoas que vão fazer as coisas pela gente, não. Somos nós. Só depende de nós, né? Que a saúde Deus deu pra gente, né? É isso. Tô muito emocionada. Dá pra ver também. que o brilho, quando o senhor fala, o seu olho brilha quando o senhor É. conta tudo. Porque inverteu o papel, né, gente? É uma hora o pai é quando... É porque assim, né, eu não tive essa experiência com o pai, né? Minha mãe que geralmente ela me apoia nas coisas. A gente sempre inverte o papel. Antes era minha mãe que se preocupava em comer as coisas, me alimentar bem. Por exemplo, hoje sou eu que me preocupo com o remédio dela. É o ciclo da vida. Mas eu acho que, assim como a sua filha eu acho que a sua filha deve sentir a mesma coisa que eu, que não é nem um pingo de arrependimento, mas sim um prazer enorme poder cuidar daquela pessoa que cuida da gente. Mas pra gente não chorar, vai, Roberta. Nesse contexto, né, a gente sabe que o Grupo Dedé, ele trabalha com vários projetos sociais, né? E a gente queria saber, assim, um pouco sobre essa parte social do Grupo Dedé. Quem são as pessoas que vocês ajudam? Quais são as motivações que vocês têm? E quais são os projetos desse trabalho social? Olha, a gente tem dois segmentos, né? Eu costumo dizer que a gente tem o CNPJ e o CPF. O que é o CPF? É eu, né? Eu tenho um projeto particular que se chama Chefe do Bem. E é um grupo de chefes, eram muitos chefes, hoje somos 3, e mais a Sandréia que encabeça junto com a gente. Então esse projeto, ele 2 ou 3 vezes por ano, amanhã é o Dia das Mães, né? A gente tem um projeto que é lá no Proquequara, é um abrigo que pega as pessoas dependentes químicos, né? Mulheres e crianças. As crianças infelizmente são vítimas ali das mães, que aí vão para o abrigo por causa das mães, né? E esse mesmo abrigo, que é Chegados a Deus, que é aqui no Tarumã. Esse ano nós fomos lá na Páscoa com 250 homens, então a gente leva lá um kit de higiene, um almoço que a gente faz lá para eles, e outras coisas que a gente vai fazendo, picado. E a empresa, a gente quando vira o ano, nós temos uma verba já pré-determinada, né? Inclusive agora, esse mês, agora nós viemos deixar uma cota dessa verba aqui no Pequeno Nazareno. Então a gente deixa já, a gente escolhe as instituições e a gente vai, né? Eu sempre defendi uma coisa, que eu não gosto de ajudar ninguém em dezembro. Acho que dezembro é um mês que parece que as pessoas querem prestar conta com Deus. O ano foi muito bom comigo, o ano foi muito bom para mim, eu vou ter que ajudar alguém, que é Natal, todo mundo fica bom, né? E eu acho que as pessoas precisam, né, dessa colaboração o ano todo. Então esse ano tem um clube de esporte que é o Estrela do Norte, que é um trabalho social também lá no São José, que a gente ajuda também. Ajuda não, a gente colabora. Mas a gente tem essa responsabilidade, determina um valor e a gente respeita esse valor, e vai aparecendo alguma coisa extra, a gente vai fazendo. E também coloco nos meus grupos, às vezes, para fazer alguma rifa para alguém, e a gente vai... Eu não gostava de divulgar esse trabalho, fui forçado, vamos dizer assim, a divulgar. Depois eu entendi que vale a pena, porque eu não queria divulgar, porque eu achava que eu não queria me promover em função disso, mas depois eu entendi que era fundamental para que incentivar as pessoas a conhecerem projetos como esse de vocês aqui, porque a gente sabe que não é fácil, né? Eu tenho certeza que não é fácil. Eu costumo dizer o seguinte: a diferença de quem toca um projeto desse para um pedinte de rua, sabe qual é? Nenhuma. Porque as pessoas que têm a responsabilidade de manter um projeto desse em pé, funcionando, dando dignidade para as pessoas, é igual do pedinte, tem que estar pedindo todo dia para sobreviver. Todo dia tem que pedir. Então, aí você vai, tem pessoas que dizem assim: mas tem projeto que não, os caras fazem não sei o que com dinheiro. Eu não quero entrar nesse mérito. Aí já não é eu, né? É eu e Deus. Você e Deus. Aí a prestação né?
A contabilidade são completamente para mim fechada com Deus. Então a gente tem essa responsabilidade e isso faz muito bem pra gente, né? Aí fora também as coisas que a gente faz, funcionário com algum problema e tem muitos problemas aí, a gente sabe disso. Principalmente hoje a maior doença das pessoas é a doença da cabeça, né? É a mente das pessoas que, né, com esse mundo cheio de maldades, né? Mas isso eu digo pra gente, isso faz muito bem pra gente, sabe? A gente doar um pouco do nosso tempo. E às vezes não é o dinheiro não que as pessoas querem. Às vezes a gente quer um abraço, um bom dia, né? Uma troca de experiência, um reconhecimento de olhar para a pessoa. Então assim, isso me deixa muito feliz. É uma das coisas que me faz feliz na empresa. Eu tenho a preocupação de cumprimentar todo mundo por onde eu passo, né? De abraçar aquelas pessoas que já estão mais tempo comigo, que isso também está mudando muito. O mundo está mudando tão rápido algumas coisas que até para isso fica difícil, né? Você dar um abraço nas pessoas, porque aí vem a maldade da coisa, a gente tem que se reposicionar. Mas algumas coisas eu não vou mudar na minha vida, né? Mesmo que a opinião pública venha, né? O que eu entendo de respeitoso para as pessoas. E é isso. Então acho que e a gente divulga exatamente para tentar incentivar as pessoas a fazer o mesmo. Ou pouco ou muito, não é o volume, é o gesto para mim. Nós já estamos nos encaminhando para o fim, né, do nosso podcast. E nós temos 2 perguntas que elas estão sempre presentes e eles vão fazer para o senhor. O Joseph pode começar. Tá, são essas 2, tá bom, amigo? Uhum. Assim, o senhor sempre está falando sobre a questão de procurar mais. Teve uma coisa que o senhor falou durante o podcast que eu achei muito interessante, que não saiu da minha cabeça. Que às vezes eu olho para um lado, assim, eu olho para a parede ali do fundo, eu olho até para a jarra de água, e eu fico pensando justamente nisso, que é o quê? O senhor vê, que o senhor falou que o senhor vê aquela pessoa lá que o senhor quer alcançar, mas o senhor prefere evitar de alcançar ela, né? O ótimo. O ótimo. E isso tá muito na minha cabeça. Isso tá muito na minha cabeça agora. Isso vai ficar na minha cabeça até... Legal. E assim, isso é incrível. Isso é realmente muito bom. Mas vamos colocar assim, tá aqui o seu ótimo. Antes desse ótimo, qual é o seu sonho atual? De ser uma pessoa boa profissionalmente, né? De ser um bom pai. Eu tenho uma filha de 32 anos e tenho uma filha de 6, né? Rio Grande do Sul e Amazonas, né? Eu tive meu primeiro relacionamento com 25 anos e depois passei uma época solteiro e sou casado de novo, vou fazer 10 anos de casado. Então assim, tudo que eu peço é que eu seja um bom pai, né? Que eu possa dar caráter como eu dei para minha filha mais velha, né? Educação. Porque eu tenho falado muito que o mundo para mim ele mudou muito da porta da rua para dentro das casas das pessoas. O mundo não mudou da porta da rua, da porta para a rua. Não mudou. Ele continua um mundo cheio de maldades, com pessoas boas, muitas pessoas boas, muita gente ruim, né? Precisando de ajuda, né? A pessoa não se torna um bandido porque ela quer. A pessoa, quando infelizmente chega nessa coisa, porque ela não teve o que está mudando na vida das pessoas hoje. A educação, da porta da rua para dentro das casas. As pessoas não tomam mais bênção dos pais. As pessoas não sabem mais pedir por favor, com licença, obrigado, sim senhor. Então essa educação doméstica, que eu acho que está fazendo, para mim está fazendo uma grande diferença no mundo. Então assim, eu peço a Deus que Deus me dê inteligência para saber criar minha filha, né? E ela não tem responsabilidade nenhuma do que está acontecendo. A responsabilidade com os filhos, o caráter dos filhos da gente somos nós mesmos. Não adianta, não é o governo, não é o professor, não, somos nós, os educadores, né? Peço a Deus também que, assim, eu costumo dizer, e quem é meu amigo, quem vive comigo sabe, que no dia que eu tiver que mudar meu modo de pensar,
como empresário, como empregador, para mim acabou a minha vida profissional. Entendeu? Eu não vou mudar meus valores de respeitar o próximo, de ter a consciência que eu tenho que ter respeito pelas pessoas, né? Vou cobrar, estou dizendo que eu vou ser um lezinho, não é isso, é respeito, né? Respeito, gratidão pelas pessoas. Então, assim, isso é o que eu peço a Deus, sabe? Porque saúde, né, Deus já me dá, mas essas coisas tão importantes quanto a saúde, né, de tentar fazer alguma coisa pelas pessoas, ou pouco ou muito, né? Eu não me canso de falar isso, ou pouco ou muito, é fazer alguma coisa. Para finalizar, qual o seu sonho para os jovens? O que o senhor diria para eles, para nós, jovens? Olha, o meu sonho, e principalmente quando eu entro em ambiente como esse de vocês aqui, de ambiente do bem, né, é que a gente tem 2 estradas na vida. Se você pegar aqui, ó, você abrir teu braço, a gente tem 2 estradas. Todo ser humano tem essas 2 estradas, a do bem e a do mal. Meu sonho é que as pessoas caminhem nessa estrada do bem. Não é fácil, porque a gente vai ser tentado diariamente, né? A gente vai tentar ser corrompido, a gente vai topar muito, vai sangrar o dedo, mas se a gente botar na cabeça que é a estrada do bem, né, é o único caminho que nos leva para o futuro melhor, né? E aí eu digo para os jovens aí, né, que não vai ser fácil para ninguém. Se você pegar um filho de um rico, cara milionário, se ele não teve base, ele vai estourar o dinheiro da família em meio tempo. Sabe por quê? Porque ele não teve base. Infelizmente ele não teve base. E aí ele não soube administrar. Então, assim, que as pessoas, que os jovens corram atrás desse sonho. Diga não às coisas ruins da vida, né? Porque a gente pode se divertir, a gente pode ser tudo na vida, né? O bem é o do bem ou do mal. E o bem, dos 2 caminhos, os 2 caminhos que a gente escolher, sabe que é o único responsável por ele? O único responsável e o único beneficiado, direto e indiretamente, direto somos nós, indiretamente as pessoas que nos amamos, né? Por bem e por mal, né? Quando a gente vai pro mal, as pessoas sofrem pela gente. E quando vai pelo bem, as pessoas ficam felizes pela gente. Então, não pense que a vida é fácil. Não é, mas não pode ser, né? Porque o sabor da vitória é bem mais gostoso. O mel é bem mais doce quando a gente cria abelha e vai lá correr atrás de sonho. Então corram, entendeu? Ah, eu sou filho de gente pobre. Não existe isso. Ninguém é filho de gente pobre. Quando você tem uma família que tem dignidade, para mim a maior riqueza que a gente tem é a dignidade e o caráter. A gente entrar e sair em qualquer ambiente, dependendo de que a gente esteja vestido de sandália havaiana, disso ou daquilo, mas a dignidade que a família da gente possa nos dar. Se eu não tive, meu pai me abandonou com meses, né? Eu não tive pai, né? Isso eu não posso transformar isso numa revolta, né? Não tive. Tinha vontade de ter? Tenho. Tenho inveja? Tenho, né? Eu tenho inveja de mim como pai, do jeito que eu trato com as minhas filhas, o amor que elas têm por mim. Mas foi isso que Deus me deu. Então, me deu isso e me deu tantas coisas outras maravilhosas. Então, assim, quando eu vou numa instituição como a de vocês, as pessoas, o que você deseja para essas pessoas? Se um dia, daqui a uns anos, eu ver vocês, não é rico não, bem de vida, com caráter, né, no trabalho de vocês, com a família de vocês, isso paga o que eu estou fazendo aqui, tentando levar algo de bom para quem está escutando a gente e para as pessoas que estão aqui. Bom, chefe, eu acho que eu não posso dizer, acho que outra palavra a não ser muito obrigado. Antes da gente finalizar, eu vou relembrar uma frase que eu já falei em um podcast anterior, que é uma frase de um filme familiar muito conhecido, que é o Kung Fu Panda, que é dito pelo mestre Hugo, que é o quê?
o ontem é passado, o amanhã é o mistério e o hoje é uma dádiva. E é por isso que ele se chama presente. Acho que tudo que o senhor falou, bom, pelo menos aquilo que o senhor disse pra gente, que o senhor queria que atingisse pelo menos uma pessoa, acho que atingiu 3, pelo menos, por enquanto. Até sair ao ar. Foram palavras realmente de muito impacto. O jeito que o senhor falou da sua história, o jeito que o senhor falou do impacto da sua história e como que isso influencia como o senhor lidera as pessoas que estão à sua volta. Como, por exemplo, a pessoa que ainda está trabalhando com o senhor, que já vai fazer 20 anos, a outra que vai fazer 18 anos de trabalho. E assim, é uma história muito boa. É uma história muito boa. Né, de muitas que ainda a gente vai ouvir aqui nesse podcast. Acho que é uma honra pra gente, do Pequeno Nazareno e do Pequeno Podcast, receber o senhor aqui. Prazer meu. E a gente realmente espera poder se ver mais vezes. Muito Conte obrigada. comigo sempre. Com certeza. Então, eu pelo menos queria falar por mim agora. Eu já tinha ouvido um pouco da sua história, não tão profundamente assim. E eu fiquei, meu Deus. E isso me tocou de verdade, principalmente na parte que o senhor disse que a gente não tem que só ficar aqui no raso, né? Que a gente tem que continuar nadando ali até não chegar no ótimo, mas conseguir ali um melhor. E isso me tocou muito e eu queria muito agradecer ao senhor por estar aqui e dizer que essa história com certeza vai emocionar todo mundo aí, eu tenho certeza. Muito obrigada. Obrigado a vocês, obrigado mesmo, de coração. Fico muito feliz de ter passado esse pouco tempo aqui com vocês. E assim, desejar, assim, a única coisa que eu desejo para todo mundo: paz e bem. Preciso de paz. Para todo mundo que assiste a gente, não se esqueçam: curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Até a próxima.